Olá! Dentro da proposta que venho tentando trazer aos que admiram história, genealogia, de forma direta e indireta de nossa região de Pompéu, eu trago hoje algumas pinceladas sobre um personagem que descende de nossa região, que é o ministro Martinho Álvares da Silva Campos. O ministro Martinho Álvares da Silva Campos nasceu em 1816 na Fazenda dos Guardas, no caminho que hoje está entre a cidade de Pitangui e Pará de Minas. Passando pela rodovia, ainda encontra-se lá a placa da região dos Guardas. Era filho de Dona Isabel Jacinta de Oliveira Campos e do tenente-coronel Martinho Álvares da Silva, sendo, portanto, neto de Dona Joaquina do Pompéu e do capitão Inácio de Oliveira Campos. O ministro Martinho Álvares da Silva Campos foi um dos mais importantes políticos e estadistas do Império Brasileiro. Foi vereador, deputado, senador, presidente da província do Rio de Janeiro, então estado do Rio de Janeiro, ministro da Fazenda e, ao mesmo tempo, presidente do Conselho de Ministros, uma função que equivale ao premier nos dias atuais, ao primeiro-ministro. Portanto, primeiro-ministro de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. É considerado um dos maiores estadistas do período imperial, uma grande referência para a política na época. Infelizmente, um nome e um personagem desconhecido nos dias atuais, mesmo sendo muito citado e visto nas placas dos carros, mesmo que seja seu nome diminutivo. Afinal, o ministro Martinho Álvares da Silva Campos dá o nome à cidade de Martinho Campos, aqui próximo à região de Pompéu, nossa amada cidade-irmã. E por que a cidade leva este nome? Em 1938, dois sobrinhos netos do ministro ocupavam funções de destaque na política brasileira. Um deles, Benedito Valadares Ribeiro, governador do estado de Minas Gerais, que assinou o decreto de criação do município de Martinho Campos, então distrito de Abadia do Pitangui. E outro sobrinho neto, o ministro Francisco Luiz da Silva Campos, o Chico Campos, ministro da Justiça do presidente Getúlio Vargas. Foi uma maneira de homenagear o tio-avô, então desconhecido desde o golpe republicano de 1889. O ministro Martinho Campos é, sem sombra de dúvidas, um daqueles personagens que devem ser lembrados na história da política brasileira como símbolo de homem que lutou, em sua época, pelo bem-estar do povo e pelo bem-estar da nação. Faleceu em Caxambu, onde havia ido se tratar nas águas medicinais, e foi sepultado no cemitério paroquial da cidade de Baipendi. Em 2017, quando organizei a visita do príncipe real Dom Antônio de Orleans e Bragança àquela região, eu tive a grata satisfação de conversar com o pároco e o bispo daquela paróquia para ver se havia uma possibilidade de no futuro trazermos para cá, ou Pitangui ou Martinho Campos, os restos mortais desse grande estadista do Império, uma vez que não faz certo sentido estar até hoje a sua lápide tumular naquele cemitério paroquial, sem o carinho e o anseio de seus parentes, de seus sobrinhos, netos, bisnetos, trinetos, que são a grande maioria dos Álvares da Silva da região de Pitangui, Pompéu, Papagaios, Martinho Campos, Abaeté, Morada Nova de Minas. O ministro Martinho Álvares da Silva Campos, ou ministro Martinho Campos, é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens que devem ser lembrados e valorizados na nossa história. Temos aqui esse retrato, que foi doado ao acervo do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, um retrato original, pelo seu sobrinho colateral, o Dr. Joaquim Álvares da Silva Campos, de Paracatu, a quem aproveitamos para agradecer esta doação, bem como de outros retratos da família. Até um próximo vídeo e fiquem com Deus.